Bom dia, meus irmãos. Agradecemos ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele tem nos dado de estarmos juntos aqui para aprendermos a Sua palavra. E desde já nós agradecemos ao Senhor pela vida das nossas mamães, né? Pelo seu dia especial. Nós oramos ao Senhor para que Deus continue abençoando a sua vida, para que possa continuar lhe dando sabedoria, discernimento, força na educação dos seus filhos, mas também na administração do seu lar. E como não poderia ser diferente, meus irmãos, a mensagem de hoje de manhã será voltada para as nossas mamães, até mesmo como forma de edificá-las, de fortalecê-las nessa difícil, mas prazerosa missão da maternidade. Por esse motivo, eu convido aos amados para que abram as suas Bíblias no texto de 1 Reis, capítulo 17, e estaremos lendo dos versículos de 8 a 14 de forma introdutória. 1 Reis, capítulo 17, versículos de 8 a 14, e o tema da nossa mensagem de hoje pela manhã será: Mãe, Deus tem cuidado de você. Vamos ler o texto, irmãos, e logo em seguida buscaremos ao Senhor através de uma oração. Assim diz a palavra de Deus. Então me veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: Traze-me, te peço, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faz o que te disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno, e traze-me aqui fora. Depois fará para ti mesma e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Vamos orar, meus irmãos. Nosso querido Pai Celestial, nós louvamos e exaltamos ao teu santo nome e nós te agradecemos por mais uma vez o Senhor ter nos dado o privilégio de poder cultuar o teu nome e aprender da tua palavra. De forma especial, eu gostaria, Senhor, de agradecer neste momento pela vida das mamães da nossa igreja. Agradecer ao Senhor pela vida de minha mãe e agradecer também ao Senhor a vida de minha esposa. Eu agradeço, Santo Deus, pela forma como o Senhor tem cuidado de cada uma delas. Eu agradeço ao Senhor pela forma como o Senhor tem as fortalecido, porque nós reconhecemos que a missão de mãe não é nada fácil, mas ao mesmo tempo nós sabemos que o Senhor lhes dá sabedoria, discernimento, não somente na educação dos filhos, mas principalmente na administração do seu lar. Nós pedimos ao Senhor para que abençoe a cada uma das mães e que o Senhor possa, Pai querido, através dessa mensagem, falar aos seus corações, para que não somente possa consolar, mas também desafiar para que elas possam cumprir e fazer a tua vontade. Essa é a oração que o teu servo faz, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Mãe, Deus tem cuidado de você. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje de manhã, irmãos. E está baseado na história dessa mãe de grande fé que está relatada aqui no texto de 1 Reis, capítulo 17. E nesse texto nós podemos ver que esta mãe, assim como muitas outras, ela era cercada de muitas lutas e grandes desafios. E analisando o texto, nós perceberemos que a sua realidade não é muito diferente da realidade de muitas outras mães por aí. Primeiro porque ela era uma mulher de origem humilde. Para ser mais específico ainda, ela era uma mulher muito pobre. E aqui nós podemos ver que ela criava o seu filho sozinha, porque era viúva, e isso faz com que ela trabalhasse intensamente, não somente para a educação, mas também para a alimentação do seu filho. E o mais impressionante, irmãos, é que o texto sugere que ela fazia isso sem a ajuda de ninguém. E, irmãos, aqui nós podemos ver aquela que é uma das grandes qualidades de uma mãe, porque
Mesmo cercada de muitas tribulações, de muitas limitações, essa mãe se esforçava ao máximo para poder cuidar, proteger, alimentar, educar o seu filho. E isso mesmo que ela tivesse que sacrificar a si mesma. Infelizmente, nem sempre nós estamos prontos a reconhecer, né? Seja como filhos ou como esposo. Nem sempre nós estamos prontos a reconhecer o esforço que uma mãe faz. Em nossa displicência, nós acabamos não percebendo que aquela que faz o máximo possível para poder cuidar e proteger, ela também precisa ser cuidada e protegida. Mas a mensagem de Deus para vocês, mães, essa manhã, é que, embora você possa se sentir sozinha, embora você possa se ver desamparada, embora você possa estar passando por algum tipo de aflição, ou até mesmo passando por limitações, por necessidades, você nunca estará sozinho, porque Deus, Ele está cuidando de você. E como isso nós podemos ver de forma prática nesse texto? Primeiro, a mãe de Sarepta, ela estava sozinha, mas Deus enviou Elias para lhe dizer que ela não estava desamparada. A mãe de Sarepta, ela se sentia sozinha, mas Deus enviou Elias para dizer a essa mulher, para dizer a essa mãe, que ela não estava desamparada. Veja os versículos mais uma vez, versículos 8 e 9. Então veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Meus irmãos, aparentemente, observando o contexto, não havia outra motivação para Deus ter enviado o profeta Elias àquela região de Sarepta, senão para ajudar, para atender a necessidade desta única mulher. E isso não deveria, de fato, nos surpreender, até porque Deus, ele se importa com todos. Uma única alma é importante para o Senhor. Isso é o que nós podemos ver em várias situações da Bíblia, e permita citar algumas delas. Por exemplo, Gênesis capítulo 21, nós veremos Deus indo de encontro a uma outra mãe, Agar, que estava ali no deserto, já observando seu filho desfalecer, certa de que ele e ela iriam morrer, mas que de forma misericordiosa e graciosa, Deus a ajudou naquele momento e também a sustentou no restante da sua vida. Por sua vez, nós também vemos um exemplo com o próprio profeta Elias, porque lembre-se que em 1 Reis capítulo 19, Elias ali, de forma depressiva, se isolou dentro de uma caverna no Monte Horebe, mas Deus, valorizando a vida do seu servo, foi até ele, ofereceu alimento, cuidou, protegeu, animou, e isso porque Deus ele realmente se importava com a vida de Elias. Um outro exemplo de Deus indo em direção a uma única alma está lá em Atos capítulo 8. Porque lembre-se que Deus ele enviou Felipe para o deserto para poder auxiliar, até mesmo levar à conversão o etíope, eunuco, né? O eunuco etíope, que estava ali em Atos capítulo 8, até mesmo confuso com a palavra que estava lendo a respeito da palavra do Senhor. E também nós temos um grande outro exemplo, né? Aquele de Jesus indo em direção a Samaria para poder ali conversar com uma única mulher, para poder também levar a salvação através da fé. E irmãos, o próprio Jesus Cristo já havia afirmado em Lucas capítulo 15, versículo 3: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai buscar aquela que se perdeu até encontrá-la? E para piorar ainda, e analisando a história desta mãe de Sarepta, nós veremos que esta mãe estava realmente muito necessitada. Ela estava precisando de ajuda, ela estava se sentindo desamparada. E irmãos, o texto bíblico diz que essa mulher, ela era viúva, e como nós já temos discutido em algumas situações, ser viúva dentro daquele contexto era um sinal que iria passar sim por dificuldades, iria passar por limitações, e as mulheres naquela época, elas eram totalmente dependentes dos homens. E, infelizmente, perder o provedor principal da casa trazia consigo muitas necessidades. Para piorar ainda mais a situação dessa mãe, o seu filho, que seria naturalmente aquele que poderia ocupar o lugar do seu pai, ele ainda era muito jovem, ele era ainda muito pequeno. E isso fazia com que essa mulher, obrigatoriamente, lutasse não somente pela sua própria sobrevivência,
mas também pela sobrevivência do seu filho. E analisando o contexto, irmãos, nós perceberemos que todas essas tragédias não poderiam ter acontecido em momento pior. Porque, de acordo com o contexto, por causa da idolatria de Israel, por causa dos pecados da nação, Deus ele reteve a chuva por aproximadamente 3 anos. E isso fez com que todo o país, todo o território israelita e também as suas mediações ficassem em uma escassez total de alimento. Então a situação dessa mãe era desesperadora, irmãos. E para sua infelicidade, ao que tudo indica, ela tinha que lidar com tudo isso sozinha. Por quê? Porque o texto não dá evidências de algum parente, de alguma família próxima. Ao mesmo tempo, mesmo que ela tivesse vizinhos ali que pudessem lhe ajudar, o que eles poderiam fazer, já que estariam passando pelas mesmas limitações que essa mãe estaria passando? Para ser mais claro, eles também estariam passando por grande necessidade, por grande fome, justamente por causa dessa ausência de chuva, né? Então, aqui, irmãos, embora ela pudesse se sentir sozinha, essa mãe, ela não estava desamparada. Embora não tivesse família, embora não tivesse seu esposo, embora não tivesse vizinhos para lhe ajudar, essa mãe não estava sozinha, porque Deus dos céus olhava para a sua condição. Ele estava ciente do que estava acontecendo. E foi por esse mesmo motivo, foi por esse único motivo, que Deus enviou o profeta Elias não somente para suprir as suas necessidades, mas também para lhe mostrar que Deus estava do seu lado. E essa é a primeira verdade que Deus quer que você, mãe, compreenda essa manhã. Porque na sua missão difícil de mãe, né, você certamente aí já passou, já enfrentou muitas lutas, desafios, você enfrentará problemas, dificuldades, em alguns momentos até mesmo passará por limitações, por privações, por necessidade. Mas a mensagem de Deus para você essa manhã é que em tudo isso você não estará sozinha, porque Deus estará cuidando de você. E aí eu cito, né, o texto de Isaías 41, versículo 10: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41, 10. A segunda verdade, irmãos, que demonstra o cuidado de Deus com a mãe, é porque a mãe de Sarepta, como vimos, estava em extrema necessidade. Mas Deus lhe enviou Elias para suprir as suas necessidades. Em primeiro momento, Deus envia Elias para dizer a essa mulher que ela não estava sozinha e nem desamparada. E a segunda verdade é que, embora ela estivesse passando por extrema necessidade, Deus olhou para a sua condição e enviou o profeta Elias para suprir as suas necessidades. Veja comigo os versículos 10 a 11. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: Traze-me, te peço, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Meus irmãos, ao que tudo indica, Deus de alguma forma já havia falado com essa mãe. Porque se você analisar aí o versículo 9, você vai perceber que antes mesmo de Deus direcionar o profeta Elias para a região de Sarepta, Deus ele já havia dado ordens para que essa mãe pudesse receber o profeta. Nós não sabemos como se deu esse encontro, e muito menos saberemos o que Deus falou, ou a forma como ele falou com essa mulher. Isso permanecerá em mistério. Mas o fato é que Deus conversou com ela e a comunicou que estaria enviando um profeta para a sua casa. E isso por si só, irmãos, poderia lhe inspirar um pouco de confiança, porque ter um profeta de Deus dentro do seu lar, estando próximo de você, certamente poderia lhe trazer muitas expectativas de que este mesmo homem de Deus poderia lhe ajudar, assim como aconteceu. Afinal, ele é um profeta de Deus, ele é alguém usado pelo Senhor. Mas, irmãos, nós devemos reconhecer que ter fé de estômago vazio é uma tarefa muito difícil, não é? Você ter fé de estômago vazio é muito difícil. E para uma mãe, você ver o seu filho de estômago vazio se torna uma missão de fé mais difícil ainda. E de fato, isso era o que estava acontecendo com essa mãe.
E isso me fez mais uma vez lembrar daquela história, acredito eu que já tenho contado para os irmãos, mas aquela história de um pastor que durante o evangelismo ele bate na porta de uma mulher e aí comunica essa mesma mulher que estaria ali para pregar as boas novas de Jesus. E essa mulher, ela responde o pastor evangelista de uma forma muito ríspida, de uma forma muito rancorosa, pois ela diz: Onde está Jesus, que me deixa passar necessidade e também aos meus filhos? Onde está Jesus, que me permite viver no meio dessa pobreza? E aí, o pastor, consciente do estado difícil que aquela mãe estava passando, ele responde à mulher de uma forma muito sábia, né? Olha, eu não sei qual a sua condição, mas de uma coisa eu sei, que esse Jesus a quem você está contestando aí, ele me enviou até você para poder suprir a sua necessidade. Está aqui a oferta que ele te enviou. E aí essa mãe, ao receber aquela oferta generosa de amor, ela abre não somente o seu lar para o pastor entrar, mas também abre o seu coração para o evangelho. E ali o pastor tendo a oportunidade de anunciar Jesus e as boas novas da salvação, essa mulher ela se rende à pregação do evangelho e recebe a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E aí, irmãos, nós lembramos desse contexto a importância das palavras de Tiago, lá no capítulo 2, versículos 15 e 16. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Ora, meus irmãos, nós iríamos anunciar o Evangelho para aqueles que estão de estômago vazio, é uma missão muito difícil. Então é importante que de alguma forma nós possamos estar também favorecendo essas pessoas. Mas algo importante que também nós podemos analisar nesse texto é que a mesma fé que nos ajuda a abrir de mão, a favorecer essas pessoas, ela também deve ser vista naqueles que estão necessitados. E é exatamente essa a prova de fé que Deus estava trazendo a essa mulher. E aqui, meus irmãos, nós devemos analisar que a fé dessa mãe estava sendo provada. E isso fica evidente ao ver Elias fazendo exatamente o oposto do que eu acabei de ensinar, né? Porque em seu encontro com a mulher, Elias ele não imediatamente se prontificou a ajudar, a auxiliar essa mãe, mas pelo contrário, ele a constrangeu a lhe dar bebida e comida. E aí no versículo 12, né, nós podemos ver a resposta comovente da mãe de Sarepta ao pedido do profeta Elias, quando ela diz o seguinte, versículo 12: Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e depois nós morreremos. Então, irmãos, tente imaginar aí a situação desesperadora desta mãe, né? Ela estava em extrema necessidade, tinha disponível alimento apenas para uma única refeição, que mal daria para ela e para o seu filho, e aí veio um homem, servo de Deus, que ela cria muita expectativa que poderia lhe ajudar, mas que naquele momento, na verdade, estava querendo acabar com a sua comida. Irmãos, o que você faria em uma situação como essa? Você, mãe, o que você faria em uma situação como essa? Você tem alimento apenas para si e para o seu filho. Você deixaria de alimentá-lo para poder favorecer uma outra pessoa que mal você conhece? Você estaria disposta a sacrificar a vida do seu único filho para poder favorecer e fazer o bem a uma outra pessoa? Essa é uma pergunta desafiadora, né? É uma pergunta muito difícil de ser respondida. E talvez, irmãos, ela seja difícil demais para ser respondida, porque nós devemos compreender que, de fato, para nós seres humanos, deixar de fazer o bem àqueles que nos são próximos é algo extremamente difícil, e isso em detrimento àqueles que estão chegando agora, né, ou àqueles que são desconhecidos.
mas nós devemos realmente compreender que todas as provas de Deus são necessárias demonstrar fé. Todas as provas de Deus, Ele espera que nós possamos demonstrar fé. E com essa mãe não era diferente, porque diante desse teste, diante dessa prova, Deus esperava que essa mãe pudesse responder com fé. E fé, de fato, era uma coisa que não faltava na mãe de Sarepta. Porque veja a confiança que ela demonstrou ao fazer exatamente aquilo, ou tudo aquilo, que o profeta Elias havia determinado. Veja os versículos de 13 a 16. Versículos de 13 a 16. Elias lhe disse: Não temas, vai e faz o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora. Depois fará para ti mesmo e para o teu filho. Versículo 14. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: A farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Elias. Veja, irmãos, que mesmo temerosa, ela preferiu confiar na palavra de Deus, porque ela sabia que o alimento iria acabar sim, mas ela confiou que Deus poderia multiplicar aquele alimento. E aqui nós temos um fato muito relevante. Por quê? Porque este mesmo Deus que disse a essa mãe que a mãe de Sarepta, que a farinha da panela não acabaria e o azeite da botija não faltaria, é o mesmo Deus que tem prometido, não somente às mães, mas a todos nós, que tudo aquilo que nos for necessário para nós e para a nossa família, Ele também suprirá. E aí, eu lembro aos irmãos as palavras de Cristo em Mateus capítulo 6. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, principalmente se tratando de uma mãe, né? O que nós vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste, Ele sabe que necessitais de todas elas. Meus irmãos, aqui nós podemos ver o cuidado de Deus em favor das mães, dos pais, da família. Porque Deus, Ele não somente dos céus está olhando para a nossa condição. Ele sabe o que está acontecendo, Ele sabe o que nós estamos passando. Mas esse mesmo Deus amoroso, gracioso, extremamente misericordioso, Ele envia servos, Ele envia pessoas para que possa suprir a necessidade. Não porque nós merecemos, mas porque Ele é fiel, porque Ele prometeu que assim seria. Então, mãe, se você se sente desamparada, lembre-se, você não está sozinha. Deus está cuidando de você. E este mesmo cuidado, ele pode ser visto através do suprir das suas necessidades, como eu tenho certeza absoluta que Deus tem cuidado nessa área. Então, e conforme o versículo 17, irmãos, as necessidades que são supridas por Deus, elas não se limitam apenas à questão dos elementos essenciais aí, né, como comer, beber. Mas veja que no versículo 17, Deus está disposto a suprir outras necessidades ao extremo. Versículo 17 diz o seguinte: Depois disso, adoeceu o filho da mulher da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que essa criança veio a morrer. Alguns comentaristas acreditam, irmãos, que Elias tenha ficado hospedado na casa desta mãe de Sarepta por aproximadamente 2 anos. E se assim for, provavelmente a doença dessa criança ela aconteceu durante esse período. Nós não devemos acreditar que essa criança adoeceu imediatamente à chegada do profeta, mas a sua doença ocorreu durante esse período de 2 anos. E, irmãos, eu não vejo isso como uma coincidência, mas eu vejo isso como um controle soberano de Deus para cada situação. Porque, como pode-se ver, a doença dessa criança ela era mortal. E aí eu pergunto aos irmãos, o que essa mãe poderia fazer diante de uma situação como essa? O que ela poderia fazer para salvar o seu pequeno filho de uma doença mortal? O que ela poderia fazer para poder livrá-lo da morte que era certa? Absolutamente nada, meus irmãos. Mas Deus, em todas as situações, está no controle. Por meio da sua graça, Ele fez com que Elias permanecesse naquele lar durante o período de 2 anos,
para que não somente pudesse lhe trazer companhia, à família, à mulher, ao seu filho, não somente para poder suprir as suas necessidades elementares, como dar de comer, dar de beber, mas Deus fez com que Elias permanecesse naquele lar por 2 anos para que pudesse salvar a vida daquela criança, mas principalmente para que pudesse salvar a vida daquela mãe. Já a terceira verdade, irmãos, que demonstra o cuidado de Deus com todas as mães, é porque a mãe de Sarepta, ela carregava a culpa do pecado. Mas Deus não enviou Elias para julgá-la, mas sim para conduzi-la ao arrependimento. A mãe de Sarepta, ela carregava a culpa do pecado. Mas Deus enviou Elias não para julgá-la, mas para conduzi-la ao arrependimento. Veja comigo o versículo 18, irmãos. Pois disse, então disse ela a Elias, que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares ao meu filho? Meus irmãos, as bênçãos de Deus proporcionaram a essa sofrida família um tempo de alegria, como já há muito tempo eles não sentiam. A sua necessidade havia sido saciada. A presença do servo de Deus trouxe não somente confiança, mas também supriu a necessidade de companhia dessa mãe e do seu pequeno filho. Poderíamos dizer que essa mãe, neste momento, estava realizada, porém, ela não ainda estava transformada. Pois Deus, que sonda mentes e corações, ele sabia que havia problemas muito mais sérios no coração dessa mãe para serem resolvidos. Deus sabia que no coração dessa mãe havia pecados que precisavam ser perdoados para que ela pudesse sim ter uma transformação completa. Mas como sabemos, irmãos, o pecado ele só pode ser perdoado se este mesmo pecado for confessado pelo pecador. E aqui, ao que tudo indica, o coração dessa mãe já estava fechado já há muito tempo, né? Provavelmente devido às tragédias pessoais que assolaram a sua vida, que trouxeram muitas dificuldades para a sua vida. Mas, irmãos, as tragédias pessoais da nossa vida nunca devem ser usadas como uma justificativa para o pecado. Pelo contrário, através das tragédias da vida que Deus realmente revela onde que está o pecado em nossos corações. E foi exatamente isso que ocorreu com essa mãe, porque diante da iminente morte do seu filho, porque de fato ele iria morrer, o que poderia ser considerada aí como a maior das tragédias que essa mãe poderia ter sofrido, ela acabou abrindo o seu coração para Deus, e mesmo que de forma involuntária, né? Porque perceba que em primeiro momento ela até mesmo tentou se justificar em sua primeira pergunta, porque ela indaga ao profeta: o que eu fiz de errado, né? O que fiz eu, homem de Deus? E aqui, irmãos, eu creio que o seu pensamento estivesse relacionado ao tratamento que ela estava dando ao profeta. Será que eu deixei de te atender? Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu não lhe dei a honra? Será que eu não dei a hospitalidade que você precisava? Olha, se foi isso, me perdoe, tá bom? Não mate o meu filho por causa disso. Não mate o meu filho por causa da minha possível negligência. De vez em quando, nós até mesmo tentamos nos justificar diante de Deus dessa forma, não é verdade? Deus, o que eu fiz para merecer isso? O que eu deixei de fazer para que o Senhor não me dê aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso? Senhor, o que foi que eu fiz, né? Eu fiz algo de errado, por que isso está acontecendo? Essas são perguntas normais que uma mãe pode fazer diante de situações como essa que nós estamos vendo nesse texto. Mas, irmãos, talvez Deus, neste momento, enquanto questionamos dessa forma, ele pode vir até responder, né? Olhe, veja um pouco mais fundo. Olhe para dentro do seu interior, olhe para dentro do seu coração, ou como foi no caso dessa mãe, olhe para o seu passado. Porque perceba, meus irmãos, que não obtendo a resposta da parte do profeta, até porque o profeta Elias, naquele momento, ele estava um pouco confuso, porque ele não sabia o que de fato Deus estava fazendo na vida daquela mulher, ela fez uma outra afirmação aqui. E na outra pergunta, desculpe, ela não tentou mais se justificar, mas ela se apresentou como culpada, porque ao olhar para o seu passado, ao olhar para dentro, ao olhar para o seu interior, ao visualizar o seu coração,
ela percebeu que havia pecados que talvez durante muito tempo ela tentou esconder, mas que naquele momento estavam nítidos em sua mente. E o fato de não ter confessado este mesmo pecado, provavelmente lhe trouxe muita culpa, porque ela acreditava que a morte do seu filho estava sendo ocasionada pelos pecados que ela havia cometido no passado. Deus estava ali, irmãos, não para julgar essa mulher, muito menos para julgar o seu inocente filho. Mas Deus estava ali apenas para ouvir o seu reconhecimento de culpa, que era exatamente o que ela estava fazendo nesse momento, porque o desejo de Deus era salvar essa mãe. O desejo de Deus era transformar totalmente essa sofrida família. E talvez nessa manhã, você, assim como a mãe de Sarepta, pode estar carregando consigo aí pecados não confessos, né? E pecados esses que durante muito tempo, quem sabe de alguma forma você tentou esconder. Mas lembre-se que Deus, ele sonda mentes e corações. E ele está disposto a perdoá-la, desde que você possa reconhecer a sua culpa diante dele. E aí, lembra aos irmãos aquilo que nos diz o texto de 1 João, versículos 8 e 9, capítulo 1, versículos 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E aí nós temos três verdades importantes, né, até aqui. Deus, ele demonstrou seu cuidado enviando Elias para poder mostrar a essa mulher que ela não estava sozinha nem desamparada. Deus enviou Elias para poder suprir as necessidades desta mulher, desta mãe e também do seu filho. Deus, neste momento, enviou Elias para abrir o coração dessa mulher, levando ela a reconhecer a sua culpa. Mas Deus, neste momento, iria demonstrar o cuidado na vida dessa mãe, na vida da sua família, ao mostrar para ela que além da morte existe vida. E aqui, meus irmãos, a mãe de Sarepta, ela enfrentou a angústia da morte, mas Deus lhe enviou Elias para mostrar, para mostrar que aqueles que creem, a morte pode ser vencida. A mãe de Sarepta, ela enfrentou as angústias de morte, mas Deus lhe enviou Elias para mostrar que para aqueles que creem, a morte pode ser vencida. E isso é o que podemos ver na continuidade dos versículos aí, né? Versículos de 19 a 23. Versículos de 19 a 23. Ele lhe disse: Dá-me o teu filho. Tomou-o dos braços dela e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, também até a essa viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E aí o versículo 23, Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e lhe disse: Vê, teu filho vive. Primeiramente, o que me chama a atenção, irmãos, é o fato de Elias não estar totalmente consciente dos planos de Deus para aquela família na vida dessa mãe. E isso fica evidente através da sua pergunta no versículo 20, quando ele questiona ao Senhor do porquê tirar a vida do menino. Isso demonstra que ele realmente não estava consciente de que isso viria a acontecer. E talvez o profeta imaginasse que o propósito de estar ali já havia sido cumprido, que era alimentar e, quem sabe, ajudar por alguns dias essa sofrida mãe. Mas, irmãos, mesmo com a ajuda e até mesmo com o milagre que Elias havia realizado no início, ao multiplicar aquele alimento, né? Isso não foi suficiente para convencer esta mãe de que ele era um servo de Deus e, quem sabe, até mesmo que o próprio Deus era o Senhor. E isso, irmãos, nós podemos ver claramente no final do versículo, porque no final do capítulo, né, no versículo 24, porque mesmo Elias tendo permanecido ali durante 2 anos,
mesmo que ele tenha realizado alguns milagres, mesmo que ele tenha lhe feito companhia, mesmo que ele possa ter usado esse tempo para poder instruir essa mãe, ainda lhe faltava algo. E é notável que mesmo contando com a ajuda de Deus, mesmo sendo beneficiada e cuidada por ele, muitas mães, muitas pessoas, infelizmente ainda não temem ao Senhor e a sua palavra. Mas até mesmo para aqueles que se mostram mais resistentes, Deus ele se mostra generoso e ainda abre a possibilidade de salvação. E foi por meio do milagre da vida que Deus pôde salvar a vida daquela mulher. Elias orou ao Senhor, como nós podemos ver aí no texto, né, para que Deus pudesse restituir a vida da criança. Deus ouviu a sua oração e sendo que este foi o primeiro caso de ressurreição em toda a Bíblia, então é algo relevante. E ao ver o seu filho ressuscitado, o seu maior bem agora vivo, né? Veja o testemunho da mulher no versículo 24. Versículo 24. Então a mulher disse a Elias, nisto, ou seja, nessa situação, neste milagre, eu conheço agora, somente neste momento, que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. Então veja, meus irmãos, que mesmo Elias tendo chegado, mesmo Elias tendo multiplicado o alimento, mesmo ele tendo permanecido ali durante 2 anos, provavelmente tê-la instruído na lei do Senhor, infelizmente essa mulher ainda não havia realmente compreendido que Deus era Deus, que o profeta Elias estava sendo enviado por Deus. Então havia mais do que a necessidade de Deus fazer algo extraordinário para que essa mulher pudesse, no seu coração resistente, abrir o seu coração para o Senhor e aí temê-lo com fé. E nós concluímos exatamente dessa forma, porque ao voltarmos para aquelas difíceis perguntas, né? Você estaria disposta a sacrificar a vida do seu filho para fazer o bem a outra pessoa? Obviamente, nós iremos lembrar, irmãos, que foi exatamente isso que Deus fez por você, mãe. Foi exatamente isso que Deus fez por cada um de nós, porque Ele sacrificou a vida do seu unigênito Filho, Jesus Cristo, para que por meio da sua morte e ressurreição, todos nós pudéssemos ter vida. A ressurreição de Jesus é o maior milagre que Deus poderia realizar na sua vida. E isso é mais do que uma prova do cuidado que Ele tem para com você. A ressurreição de Jesus é a maior prova que Deus ele se importa com você, que Ele te ama. E o que Ele espera é que nesta manhã você possa ter fé. Fé para crer nele, fé para confiar na sua palavra, mas fé também para receber ao seu Filho Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Até porque, para aqueles que creem em Jesus, a morte, irmãos, ela será vencida, porque todos aqueles que creem no seu Filho também serão ressuscitados como ele foi. Então, meus irmãos, Deus tem demonstrado o cuidado dele com vocês. Deus está ao seu lado, seja para lhe fazer companhia, seja para suprir as suas necessidades, seja para perdoar os seus pecados não confessos, mas também Ele está ao seu lado para poder lhe oferecer vida, desde que você creia no seu Filho como seu Salvador. E eu espero que Deus possa abençoar ainda mais a vida de nossas mães e que possa fazer com que os seus desafios e lutas sejam revestidos de alegria pela companhia do Senhor, mas também pela sua força, compaixão e misericórdia. Esses são os meus votos para você essa manhã e que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Vamos orar neste momento para poder finalizar o nosso tempo. Oremos. Nosso Pai Celestial, nós te agradecemos mais uma vez pela tua palavra e pedimos ao Senhor para que continue trabalhando não somente na vida das nossas mães, mas também, ó Deus, nas nossas próprias vidas. Que nós possamos ser mais sensíveis ao reconhecer o cuidado do Senhor sobre nós e que nós possamos, ó Deus, mediante a tua graça, nos fortalecer, mas também continuar em nossa jornada cristã. Quanto àqueles que ainda não receberam a Jesus como Salvador, que a prova maior, o milagre maior da ressurreição de Jesus possa ser mais do que suficiente para que eles possam crer no Senhor e assim desfrutarem das bênçãos eternas que está sendo prometida para aqueles que realmente confiarem no Senhor, na sua palavra e no seu Filho Jesus Cristo. Essa é a oração que faço,
no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois bem, irmãos, que Deus abençoe e até a próxima.